Vamos ver o vídeo do Lucha. Comprei um DVD. Eu tive que comprar um leitor de DVD também, porque eu já não Ah. tenho mais nenhum aparelho pra ler isso, mas vai valer a pena. Isso aqui é o filme Pra Sempre Real Madrid, que foi filmado em 2005 com bastidores da temporada. Por que eles escolheram 2005 pra fazer esse filme? Eu não sei te dizer, mas ainda bem que eles escolheram. Isso faz com que a gente tenha imagens incríveis de bastidores de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Que acha um cruzamento, uma coisa, e tu intenta sair por aqui, ele acha uma marcação muito forte depois, mas também por trás, tocando. Imagens incríveis de bastidores de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Que acha um cruzamento, uma coisa, e tu intenta sair por aqui, ele acha uma marcação muito forte depois, mas também por trás, tocando o balão, acha um câmbio, vale? Vocês têm para dar equilíbrio. In the midfield dele, is very strong. If you go, win drive. He is live, free. Cara, que doido. Provavelmente você já ouviu Luxemburgo contar essa história. Ronaldo foi murchando e o Zidane murchou. O que você faz? Tirei o Zidane e tirei o Ronaldo. Sabe o que aconteceu? A Juventus adiantou o time, eu não consegui mais sair do meu campo de jogo. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. Apesar Ah, mas Lucha, aí até eu aqui na minha casa sabe que não dá pra tirar Zidane e Ronaldo de um jogo, né? da fama de tiozão contador de história que Ai, o não tem Luxemburgo ganhou nos como, últimos né, anos, Luxa? essa história não é mentira. Mas como é normal no mundo do futebol, também não é totalmente verdadeira. Ele tá falando das oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2004-2005. O Real Madrid do Lucha tinha vencido o jogo de ida por 1-0 no Bernabéu, com o gol do Elgueira. Na volta, em Turim, o jogo estava aberto até o Lucha tirar o Zidane e colocar o Guti. Um minuto depois, a Juventus faz o primeiro gol. Na prorrogação, ao contrário do que diz o Vanderlei, ele não tira o Ronaldo. O Ronaldo é expulso. Aí sim, a Juve faz o gol da virada com o Puta Zalaeta que pariu. e elimina os Galácticos da Liga dos Campeões. A história em si não tem nada demais, mas eu sou apaixonado pelo amor que o Vanderlei Luxemburgo tem por ela. E porque ela é a síntese de um dos capítulos mais surreais da história centenária do Luxemburgo Real ama Madrid, essa quando história eles mesmo. decidiram que o elenco mais caro e glamuroso do mundo Não, eu também achava que o Guti era o maior jogador da história do futebol, o maior meia-campista que já pisou na terra. Pô, o maluco é uma fraude, cara, tá ligado? Doideira nisso aí, né? ia ser treinado por Vanderlei Luxemburgo. Esse vídeo vai defender o legado de Vanderlei Luxemburgo e te provar que, apesar de tudo, ele foi um injustiçado no Real Madrid. Salve, Gus Costa. Se você gosta desse canal, como sempre, eu te convido a deixar o like e a se inscrever. A gente tá Esse crescendo canal é devagar, muito mas devagar bom, você mano. vai longe. Então a gente conta muito com o seu apoio. E por favor, se você sabe de alguma história que você acha que tem a ver com o que fazemos aqui, deixa nos comentários que a gente Boa vai noite, atrás. o Pra gente RFC. entender a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid e como é que isso aconteceu, primeiro a gente tem que voltar ao passado e entender o que um significava pro outro. Vamos começar com o Real Madrid. Na virada do século, o empresário Florentino Pérez concorreu pela segunda vez à presidência do Real Madrid e Misericórdia. venceu com 55% dos votos. Foi o começo da chamada Era Galáctica do Real. Você com certeza já ouviu esse nome, Galácticos. Ele surgiu como ironia. De acordo com o livro Las Mejores Anécdotas del Real Madrid, de Luís Miguel González e Juan Inácio Gallardo, esse papo de galáctico surgiu depois do jornal Marca publicar uma capa falando que o Real Madrid tinha um futebol de outra galáxia. Ironizando o monopólio das atenções da mídia, o presidente do Valência, o Juan Ortí, deu uma entrevista falando "dizem que são galácticos" ou algo assim. O nome caiu como uma luva para descrever a política de contratações do Florentino Pérez, que tinha como projeto trazer os melhores jogadores do mundo por preços absurdos e deixar que a fama deles pagasse a conta. A política também ficou conhecida como Zidanes e Pavones, porque o time acabava mesclando estrelas milionárias como Zidane com jovens da base como o zagueiro Francisco Pavon. Figo e Zidane foram os dois eu queria primeiros a muito ter visto chegar o e Zidane conquistaram a jogar, Liga mano. dos Campeões em 2001-2002, naquele golaço de voleio do Zizou que você com certeza já viu em algum lugar. O Ronaldo chegou na temporada seguinte e conquistou um campeonato espanhol. Tudo isso foi feito sob o comando do técnico Vicente Del Bosque, que acabou entrando em rota de colisão com Florentino Pérez no fim da temporada 2002-2003
e deixou o time. O David Beckham chegou no meio de 2003 junto com o novo treinador, o português Carlos Queiroz. Essa transição Carlos marca o Queiroz. começo do fim da Era dos Galácticos. Depois de uma temporada sem grandes títulos, Pô, o queria Queiroz ter foi visto o demitido Ronaldo e deu no lugar a auge, José Antônio Zidane. Camacho no começo da temporada seguinte. Ele durou 3 rodadas da Liga e acabou substituído por Mariano Pô, Garcia esse cara Remon, deve ter que sido ficou doideira, apenas mano. 3 meses e também rodou. Nada dava certo e o Real precisava de um nome forte para salvar uma temporada que parecia perdida. Em dezembro de 2004, o Santos celebrava a conquista de mais um campeonato brasileiro. Era o segundo Brasileirão consecutivo do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha vencido também Fala dele. Pô, não é o Elano esse aqui, né? Esse aqui é o Léo. É o Elano? Caralho. Era o segundo Brasileirão consecutivo do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha vencido também com o Cruzeiro naquele timaço de 2003 Mano, o Luxemburgo é muito vencedor, mano. do Alex. O Luxa tinha conseguido, enfim, limpar o seu nome. Tinha sido manchado por uma citação na CPI do futebol em 2000 que fez com que ele perdesse o posto na seleção brasileira. O Luxa, inclusive, mudou de nome e de data de nascimento nesse rolo, em que foi acusado de falsidade ideológica e passou a assinar como Vanderlei com V e I em vez de W e Y, como era antes. Com tudo isso superado, ele Ai. vivia o auge e o telefone tocou. É surreal pensar que você podia ganhar o Campeonato Brasileiro e ser contratado pelo Real Madrid. Mas de maneira repentina, ele abandonou o Santos e se apresentou para ser o quarto técnico do Real Madrid em 8 meses. O diretor de futebol era o italiano Arrigo Sacchi, treinador lendário do Milan. E de acordo com o El País, ele chegou no nome do Luxa por recomendações de amigos. Depois de uns telefonemas, estava tudo certo. O Luxa se apresentou no Bernabéu com um terno azul escuro e uma gravata púrpura, sem exibir a fama de pedante que o atribuíam em seu país. Não prometeu títulos, mas trabalho duro para que os títulos chegassem. Ele chorou por realizar um sonho e falou dos seus 4 pilares: disciplina, união, trabalho e profissionalismo. O Mundo Deportivo, o jornal de Barcelona que muito adora foda. bater no Real Madrid, classificou ele como um técnico que sabia lidar com o ego dos craques, dominava o marketing, mas que tinha sido condenado por evasão fiscal. É muito curioso que hoje o Luxemburgo tem a fama de ser um treinador ultrapassado e repetitivo, porque a imagem que ele queria projetar e projetava Sabe naquela muito época profissional. era justamente o contrário. O senhor revolucionou em algumas partes do futebol, trazendo um software, informática para dentro do vestiário e também a neurolinguística. Como é que isso funciona na conversa com os jogadores? Fui criticado por Não, algumas tipo assim, o Luxa, cara, ele foi um bom treinador como diversos no futebol brasileiro, mas, mano, é muito dinossauro. Caralho. Moleque, eu tenho vontade de morrer em ver uma entrevista do Luxemburgo pós-derrota do Corinthians, mano. Eu acho que ele é o treinador mais irritante em coletiva pós-jogo. Sem dúvidas, viado. Cara, eu acho que ele é o mais irritante pós-jogo. Viado, o Corinthians é eliminado da Copa do... É eliminado pro São Paulo, um dos seus maiores rival, Copa do Brasil. O Luxemburgo me fala que ele queria sair perdendo só de 1-0 no primeiro tempo. Ah, é que do Abel Ferreira eu não sou palmeirense, pô. Eu não sei se o Abel é tão chato quanto o Luxa. Mas, pô, vamos supor, Corinthians perdeu. Pô, aí o Luxemburgo vem me falar que o campo aumentou 16 metros. Ah, aí, mano... Não, o Renato Gaúcho também, em coletiva pós-jogo, é doideira também, viado. pessoas, porque eu lancei um software de futebol. A informática está no mundo todo. Então o futebol precisa de modernizar, mas não é modernizar dentro do campo de futebol, não. A parte tática do futebol hoje é toda moderna, no Brasil ou fora do Brasil. Agora, o que está retrógrado e arcaico é a estrutura do futebol, porque as pessoas não querem deixar esse tipo de empreendimento, de investimento, chegar no futebol. O primeiro treino dele foi um rachão entre casados e solteiros, que os casados ganharam por 5-0. Parecia um sonho para o primeiro técnico brasileiro da história do Real Madrid. Mas a verdade é que ele tinha chegado no meio de uma bomba. Abicim bombayı parmadı nedir herkes bıraktı gidiyor ya şuraya bak. Porque Elizondo para el partido y manda a los jugadores a la caseta. Algo debe estar ocurriendo. Sin duda. Pues bastante importante, como es parar un partido Y desalojar un estadio de 80.000 Santiago personas. Bernabéu con 80.000 personas. No dia 12 de dezembro, antes da chegada do Luxemburgo, Real Madrid e Real Sociedad empatavam por 1-1 no Santiago Bernabéu, quando o jogo foi interrompido por uma ameaça de bomba. O estádio foi evacuado, mas nada aconteceu.
A federação decidiu que o restante do tempo ia ser disputado em outro dia. Nossa Nesse meio Senhora. tempo, o Garcia Remon caiu, o Lucha assumiu e a primeira missão dele ia ser vencer um jogo em 6 minutos. Parecia impossível, mas a estratégia dele foi tão simples quanto inteligente. Além de treinar por 7 horas e meia antes do jogo, A bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Quem pegar a bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. se alguém pode resolver um jogo em 6 minutos, é um dos dois. Zidane, pelota nuevamente para Guti, la pone en largo. Ahí está intentando llegar a esa pelota Ronaldo, le acompaña también Morientes, Ronaldo le quiere hacer el lío al defensa, se marcha O Ronaldo é Ronaldo, muito, penalti, muito bom. penalti, Ronaldo fuerza el penalti, va Zidane, gol, gol, Toma. gol, 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 gol. Madrid en 6 minutos. A estreia em comum colocou o Luxemburgo nos holofotes como um técnico capaz de fazer milagres. E o projeto parecia que ia andar. Ele chegou querendo mostrar serviço e botou os galácticos para treinar fundamentos. Ronaldo, Owen e Raul tiveram que aprimorar a finalização. Aí já é doideira, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Aí que é loucura. Aí já começa as coisas. O Roberto Carlos, que era o grande entusiasta do Lucha no elenco, disse que os jogadores ficaram surpresos com a mentalidade do treinador. Mas a relação com o Ronaldo Fenômeno parecia que ia ser um fator complicador. Os Olha dois aí. tinham tido um problema em 1999, quando o Lucha era técnico da seleção brasileira. O Brasil ia disputar amistosos, mas a Inter de Milão só tinha liberado o Ronaldo para um dos jogos. O Vanderlei ficou bravo e mandou o Ronaldo embora assim que ele chegou. E o Ronaldo não estava exatamente longe dos holofotes no começo de 2005. Da união entre Ronaldo e Daniela Sicarelli foram assunto hoje no mundo. Esta é a janela do quarto onde Ronaldo e Daniela passaram a lua de mel. Eles saíram desse hotel de luxo aqui do centro de Paris no começo da tarde e foram direto para o aeroporto. Em fevereiro de 2005, Ronaldo se casou em Paris com a modelo e apresentadora Daniela Sicarelli. O casamento atraiu Caralho. todas as atenções da mídia. Ele ficou alguns dias sem treinar e o Luxemburgo ficou incomodado. Ele disse à imprensa que não queria que o casamento acontecesse naquela semana e que o Ronaldo treinou pouco e mal. Mesmo assim, foi no casamento com a sua filha. Ele também pegou no pé do Beckham, que chegou atrasado num treino e teve que treinar separado. A real é que quando você tá ganhando, tudo isso faz parte de um trabalho que está sendo feito. E o Lucha começou ganhando. No primeiro jogo dele de 90 minutos, foi inclusive o Ronaldo quem decidiu com 2 gols contra o Atlético de Madrid. A primeira decepção veio quando o Real acabou eliminado da Copa do Rei por um empate contra o Valladolid. E quando ele finalmente perdeu um jogo pro Atlético Bilbao, logo depois do casamento do Ronaldo, o destaque foi pro fim de uma invencibilidade de 10 partidas. Com o avassalador Caralho. Barcelona de Ronaldinho Gaúcho como oponente no afumado. Campeonato Espanhol, as fichas estavam na Liga dos Campeões. A estreia do Luxemburgo na competição ia ser contra a Juventus, nas oitavas de final. Justamente o confronto daquela história que ele repete praticamente todo dia. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fica assim, ó. O jogo de ida no Bernabéu não foi um primor de assistir. O Real venceu por 1-0, um gol de cabeça do Hugueira em cruzamento do Beckham. E na volta, eu imagino que você já sabe o que aconteceu. Noi siamo venuti a lavorare, a giocare e creare. Poi le occasioni abbiamo creato, però poi non abbiamo fatto gol. A eliminação na Champions foi um golpe duro e o trabalho começou a ser questionado. Depois dessa eliminação, o Luxemburgo deu uma longa entrevista ao El País que mostra bem como é que é a relação dele com a imprensa, com os jogadores e o que ele pensava de futebol. Dizem que você fez algumas mudanças na estrutura da equipe e rapidamente voltou ao formato anterior. Por quê? Sim, na partida anterior o Gravesen não podia jogar. Eu usei o Figo na ponta direita com 2 volantes. O que você pretendia com aquelas modificações? Cada treinador tem um conceito tático. Qual é o seu? Você, como jornalista, tem uma forma de fazer as entrevistas. Eu, como treinador, tenho uma forma de entender o futebol. Gosto de jogadores no meio-campo, não gosto deles parados na ponta e prefiro os que podem fazer mais de uma função. Durante algumas semanas, o Ronaldo deu sintomas de nervosismo. Primeiro, atirou a camiseta. Depois, jogou uma garrafa de água num torcedor. Eu não quero falar desse tema, não é o momento de fazer isso. É o momento de trabalhar e não de gerar problemas. Na Espanha, causou muita surpresa e muito debate o deslocamento do Figo da ala direita para o meio de campo. Por que isso? No futebol mundial, só a Espanha joga com pontas. Me parece um feito que merece alguma discussão. Por que o único país que funciona assim? Não é o único país. A Holanda usa pontas, a Argentina usa pontas, na Inglaterra Nossa, alguns que times puta. importantes usam pontas. Não. Me parece que vemos futebol um pouco diferente. Tenho uma convicção tática. Falei com o Figo e lhe disse, você pode vir um pouco pra cá com a qualidade que tem. Os jogadores da sua categoria me parecem limitados Pênalti quando no só jogo do podem River? utilizar um cedor do campo. Está satisfeito com o Beckham como acompanhante de Gravesen na meia central? No Manchester e na seleção, ele jogou nessa posição. Muito poucas vezes.
Jogou muitas vezes, pergunte a ele. Esse jogo de xadrez entre o repórter Santiago Segurola e o Luxemburgo explica muitas coisas. Principalmente a relação desconfiada que a imprensa espanhola tinha com ele, que mesmo vencendo partidas, tinha que encarar perguntas tão incisivas. As mudanças táticas eram o principal alvo desse questionamento. O Luxemburgo tinha começado jogando com um quadrado. Graves e Beckham no meio campo, que o Jeff Figo na poderia direita gravar e Zidane na esquerda. Insatisfeito, Transmitir ele essa girou senha, o né? quadrado e fez um losango. O Beckham foi pra direita e o Figo ficou armando o jogo no meio. Mas o Figo não estava agradando nem na ponta e nem no meio e foi colocado no banco enquanto o time se preparava para o primeiro clássico do Luxemburgo contra o Barcelona. A única coisa que eu quero falar a vocês, pela experiência que eu tenho, e aqui são todas experientes. Um clássico é um clássico, e quando tu pensa que não vai passar nada no clássico, pode passar muita coisa. Hoje, com certeza absoluta, vocês estão preparados para correr. Transmite lá, ô, minutos e Miguel. ser tudo aquilo que vocês podem ser. Então eu quero hoje alegria, alegria. Essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui com vocês, quantos treinadores de futebol mundial gostariam de estar aqui a hora para dar uma charla para vocês, para mostrar para vocês como vão ser, porque é um momento Cara, que novo. bagulho foda. Então Olha, eu estou contente, olha a eu predição estou dele, feliz mano. e acredite que trabalho. Com o Raul escalado no meio, as coisas deram certo e o Real Madrid venceu por 4-2. Foi o começo do fim da relação entre o Luxemburgo e o seu camisa 10. O Figo não foi escalado de titular em mais nenhuma partida na temporada, começou a reclamar na imprensa e teve resposta pela própria imprensa. Figo disse que não tem diálogo comigo, mas tínhamos e não havia problema. Mas paramos de ter depois que eu tirei ele do time e nunca mais me cumprimentou. Não me dá nem bom dia nem boa noite. Mas tá tudo bem. O Figo viu do banco o Real Madrid terminar o Campeonato Espanhol na segunda posição, 4 pontos atrás do Barcelona. Enquanto o Real se prepara para a próxima temporada, deixa eu te dizer que esse canal não seria possível sem a KTO. Lá você encontra as melhores Opa! Mamãe KTO! temporada que era a cara do Florentino Pérez. A Real Madrid World Tour 2005 começou nos Estados Unidos, onde eles ganharam de Chivas, Los Angeles Galaxy e Beijing Guan. Contra os chineses, o Figo marcou o gol da vitória de pênalti e voltou a reclamar publicamente. Não gosto de saber que não sou a primeira nem a segunda opção do treinador para a posição. Depois, o Real partiu para o Japão, onde tomou um 3-0 do Vem pro Tóquio fluxo, Verde, eu com vou. direito a um gol de Washington falta o Coração convite. Valente. Del brasileño Washington. Depois disso, Tailândia, Áustria e Hungria, até encerrar a pré-temporada no Bernabéu, contra um time de All-Stars da MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. Nesse Vou mandar o último, número de ele testou uma contratar, manda pra pequena ele. traquitana tecnológica Manda- dessas que eram a cara do manda meu Luxemburgo do portfólio começo do pra ele. século. Capitão do time, o Raul jogou com fone de ouvido recebendo instruções. O Lucha já Ah, tinha feito que isso é com o isso, Ricardinho. cara? O jogou com fone de ouvido recebendo Cara, que absurdo. instruções. O Lucha já tinha feito isso com o Ricardinho. Ele disse que não sabia se isso ia ser aprovado no Campeonato Espanhol. Imagina jogar 90 minutos com o Luxemburgo falando portunhol na sua orelha. O Belete tá passando muito, agora você põe um pouquinho nas costas do Belete aqui, você jogando um pouquinho assim nas costas do Belete. Não, um pouquinho aqui nas palmas do Belete. Aqui um pouquinho só. O árbitro do jogo teve que se explicar na FIFA e disse que nem sabia que isso tinha rolado no jogo. O presidente da UEFA na época, o Lennart Johansson, se disse totalmente contrário e chamou o fone de ouvido de bobagem. O Luxemburgo defendeu a inovação e criticou a cabeça pequena de quem era contra. Cara, que As pessoas às maluquice, vezes te cara. criticam por fazer, não param pra pensar. Eu usei de exemplo os árbitros, que agora tem um sensor que avisa ele dos impedimentos. Creio que alguns acham que eu vou usar o fone de ouvido pra narrar a partida no ouvido do jogador. Agora toca pra esse, dribla, marca o atacante, chuta. Eu não vou narrar o jogo pelo fone. Ele solicitou a autorização da FIFA, mas não deixaram o professor trabalhar. Quem perdeu foi o futebol. A Inter de Milão aproveitou a janela de verão e levou o insatisfeito Figo pra lá. A chegada do Robinho, que nessa época era apenas um promissor jogador de futebol e não um criminoso, tirou espaço do Owen e ele também pulou fora. Um promissor jogador de futebol e não um criminoso, tirou espaço do Owen e ele Perfeito! Cara, eu gosto desse canal. Eu gosto demais. também pulou fora. Gosto Júlio demais Batista e desse canal. Sérgio Ramos chegaram do Sevilha e o Cicinho do São Paulo. Cicinho. Sem fone de ouvido, o Real começou a segunda temporada do Luxemburgo com uma sequência de ênfase, derrotas. perfeito. O novo time oscilava muito e ele começou a ser muito criticado com belos trocadilhos após uma derrota por 3-0 pro Lyon na Liga dos Campeões. Nossa, 3-0 o pessoal pro Lyon é pegava muito doideira. no pé do tal do quadrado mágico dele. O Miguel Angelotina, técnico do Espanhol, chegou a Ou do dizer que River. o Lucha tinha escolhido o pior país do mundo para aplicar sua teoria, já que todo mundo na Espanha gostava de jogar com pontas.
Contra o Espanhol, inclusive, teve uma polêmica. O Real pediu a anulação da partida, uma derrota por 1-0, alegando que o árbitro apitou antes da finalização do gol do Espanhol. O que parece muito ser verdade, mas não deu em nada. Foi nesse contexto que o Real recebeu o Barcelona no Bernabéu em novembro para mais um El Clássico. Liga das Estrelas. Se existe uma receita para se consagrar como o melhor jogador do mundo, essa receita é brilhar no grande clássico da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Dia 19, ao vivo, exclusivo. Um que talvez você já tenha ouvido falar por causa de um tal de Ronaldinho Gaúcho que decidiu fazer a maior partida da sua vida. Abre para Ronaldinho que vai encarar a Sergio Ramos, aí tem todo o peligro do mundo. Ronaldinho se vai por velocidade, Ronaldinho se vai meter, Ronaldinho. ¡Golazo! Atención, el Bernabéu está de pie. Está de pé aplaudiendo. Já que eu vejo, tá acabando o vídeo aqui já. 4 minutinhos. Depois do clássico, como se não bastasse a derrota, o Luxemburgo ainda teve que administrar outra confusão. Em entrevista ao jornalista Milton Neves, o auxiliar dele, o Paulo Campos, disse que o Guti tinha fingido uma lesão para não jogar contra o Barcelona. Os caras pipocaram, ele disse. O Luxa ficou maluco quando soube da entrevista, levou as mãos à cabeça e disse: mas como é possível? O Guti se colocou à disposição para perdoar e a situação foi contornada com panos quentes. Todo esse caldeirão de críticas culminou no fim da passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, que não veio com uma derrota, mas com uma substituição. Minuto 40. Bueno, pues el sustituido es Ronaldo. Yo creo que para agradecer, bueno, pues hay personas que se dan una vuelta. Já vi o vídeo do cartão. Tinham perdido o Beckham no primeiro tempo com 23 minutos expulso contra o Getafe. E aos 43 ou 44 do segundo tempo eu tirei o Ronaldo e fechei o time. E a torcida não gostou porque lá bota o time para trás e nego bota aquele lá em cima. E isso é uma ofensa para os Real Madrid, a torcida fazer isso aí. E o presidente me questionou, mister, por que? Lá chama de mister, por que o senhor fez isso aqui? Peraí, presidente, já tinha acabado o jogo, estou com um jogador a menos, já queria, para mim já acabou. Fura a bola e acabou o jogo. Ah, mas aqui em Madrid eu não estamos acostumados com isso, presidente. Nós estamos acostumados, estou acostumado com o futebol, pô. Eu quero ganhar o jogo. Depois é outra história, dar espetáculo, até porque eu gosto muito de espetáculo, tanto é que você me contratar no Brasil. Não, mas aqui tem que ser assim. Eu falei, presidente, mas aí eu não estou entendendo, o senhor está me questionando depois do jogo que eu ganhei e tem que ser assim, o que o senhor quer? Não, mas tem que jogar assim. Eu falei, presidente, eu não pedi o senhor para vir para cá. O senhor foi lá no Brasil e me contratou. Se eu tiver que voltar, eu volto da mesma forma como eu vim. Pronto, voltei. A maior aventura da vida do Luxa terminou no dia 5 de dezembro de 2005, quase um ano depois da contratação. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a ficção e a cidade de Madrid, estou alegre. Estava seguro de que em julho conseguiríamos por lo menos uno de los títulos a los que optábamos. E com essa confiança, trabalhamos durante os meses que hemos estado aqui. Tenho tanto carinho por este grande clube que não dejo de pensar que algum dia podamos volver a estar juntos. Hasta sempre, Alá Madrid. Alguns dias depois, o Luxemburgo se reapresentou no Santos, o clube que tinha deixado para assinar com o Real Madrid. Na Vila Belmiro, ele disse que não é que perdeu, é que não deixaram ele ganhar. No fim das contas, a passagem não foi nem tão terrível assim, mas ele teve muitos problemas com os jogadores e com a imprensa. Nós tínhamos nossos costumes. E alguém chegar e tentar mudar isso? Claro. Nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou, eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos, professor, eles têm uns costumes aqui, e o senhor vai ver, mas tenta não mudar, não. Vocês já sabiam o que é que não tira o vinho da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. No fim das contas, o Luxa não entendeu muito bem onde ele estava pisando. Foram 45 jogos oficiais, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento bem respeitável, nenhum título, é verdade, mas histórias incríveis que ele pode contar sempre que for convidado para algum programa de TV. Se você gostou desse vídeo, Cara, que conteúdo foda.